é muito significativo é o interesse do nosso governo em recuperar essa empresa. Nós vivemos momentos no Brasil de muitos sonhos e muitas esperanças. Depois nós vivemos momentos de muita incerteza, em que tudo que era bom tinha que ser privatizado, tudo que era bom tinha que vir do estrangeiro, ou tudo que era bom era o Brasil se abrir para o mundo depois do consenso de Washington em 1980. Eu fico sempre lembrando quantas vezes tentaram privatizar a Petrobras. Ao invés da gente tratar a Petrobras como uma empresa orgulho desse país, uma das coisas mais extraordinárias que foi feita já em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, desde lá, sempre aparece alguém achando que tem que privatizá-la. E quando há dificuldade de privatizá-la, eles começam a vender ativos separados e vão tentando desmontar o corpo. Eu vendo um braço, eu vendo uma perna, eu vendo uma orelha, eu vendo os dentes. Ou seja, quando você vota, você percebe que a empresa está totalmente desmontada e não cumprindo mais aquele seu papel. Foi assim que foi feito com a Eletrobras. Agora, mais recentemente, nós vimos a privatização da Sabesp. O Rio foi governador e dono de Estado. Nunca apareceu um empresário brasileiro ou estrangeiro para se comprometer e propor para você: Rui, eu quero fazer, saneamento básico nas palafitas de Salvador. Nunca. Eles só querem fazer onde já tem uma estrutura feita pelo governo que está dando certo e que está dando lucro. Porque é até certo isso, a gente não pode nem condenar, porque o empresário não tem por que investir para ter prejuízo, o empresário não tem que investir para fazer política social, para fazer política de inclusão social. Preciso estatizar esse microfone aqui. Vou criar um telefone Braille, o microfone Braille. Mas o dado concreto, companheiros, é que nós tivemos sonhos com essas empresas em 2010. Da mesma forma que o Correio está para ser privatizado, Fabiano, desde 1985, quando Antônio Carlos Magalhães era ministro da comunicação nesse país. Eu acho que não tem nenhuma categoria que já fez mais passeata e manifestação contra a privatização do que os companheiros do Correio. No caso dos Correios, no caso da Telebrás, nós chegamos ao cúmulo da ignorância de que essas duas empresas estavam praticamente proibidas de vender serviço ao Estado. Elas não poderiam vender serviço ao Estado, mesmo que oferecesse preço mais barato. Ou seja, é a ignorância elevada à 7ª potência. Um Estado que não se respeita. Um governo que não tem visão de Estado. Pessoas que não pensam no Brasil. Porque tem coisas que têm que ser inexoravelmente do Estado. É assim na Alemanha, é assim na França, é assim nos Estados Unidos. Muita gente foi levada nesse país pela famosa teoria de que tem que abrir o mercado para todo mundo, que o importante é livre acesso ao comércio. Então, livre acesso ao comércio quando é para eles venderem os produtos deles aqui dentro. Quando é para a gente vender lá fora, a gente sabe a dificuldade que é. A gente vender as coisas que nós produzimos aqui. Então, o que falta nesse país são as autoridades desse país, o governo, ter um mínimo de brio, ter um mínimo de orgulho de ser brasileiro e pensar um pouco nesse país. Pensar um pouco naquilo que o Estado pode oferecer para o bem-estar da sociedade, para a soberania da sociedade. E uma empresa como essa aqui é um garante de que a gente pode discutir inteligência artificial sem precisar ficar subordinado a apenas 2 ou 3 nações que já estão na frente. Se é verdade que a inteligência artificial nada mais é, do que a quantidade de coleção de dados que as pessoas fazem. Esse dia eu tive uma reunião com um empresário que ele me dizia: Lula, você precisa tomar cuidado, porque a gente vai ter uma coisa chamada escravidão digital. Se prepare. Porque a gente vai viver um momento em que a sociedade será escravizada, porque 2 ou 3 empresas terão todas as informações do mundo e elas é que vão ditar as regras para nós. E é verdade. E é verdade. Então, como é que um país que consegue ter uma empresa dessa qualidade resolve privatizá-la? Doar para quem? Quem é que iria ficar com as informações que o Estado tem que ter? E somente o Estado tem que ter. Porque é informações do povo brasileiro, desde a saúde até a educação. Então, quando nós resolvemos tirar essa empresa do rol das empresas de privatização, é preciso vocês saberem que nós assumimos um compromisso. É um compromisso de fazer daqui a 2 anos ela ser melhor do que ela é hoje. Está prestando mais serviço do que está prestando hoje. E garantir coisas para o futuro, para que a sociedade brasileira volte a sonhar de que coisas do Brasil podem prestar serviços de qualidade.
É isso que a gente tem que fazer. Eu estava lembrando, Damasceno, da frustração que eu tive com aquela tal de turbina etanol que eu fui visitar no ITA em 2010. Eu lembro que eu saí daquele encontro, chamei o ministro de Minas e Energia e falei: ministro, é importante você se colocar em parceria com o ministro da Defesa, porque para uma empresa produzir turbina é preciso que o Estado compre as primeiras turbinas. É preciso que a gente dê uma capacidade de produção de escala com o argumento de que nós precisamos dar o pontapé inicial e utilizar as turbinas, se elas funcionarem, para levar energia elétrica onde, não tem energia elétrica. Ou mesmo para as plataformas da Petrobras, que compra turbina lá fora, e turbinas que produzem energia até para cobrir a necessidade de uma cidade de 300 mil habitantes. E você não sabe, Damasceno, a frustração que eu tive quando eu voltei lá esse ano e vi que não tinha acontecido nada na turbina. Ou seja, são 15 anos de paralisia. A Luciana sabe, ontem eu falei para ela que eu assumi o compromisso lá na aeronáutica, em São José dos Campos, que a FINEP tem que colocar 30 milhões para a gente terminar aquele projeto. Colocar 30 milhões para a gente terminar o projeto. Assim, depois que terminar o projeto não deu certo, paciência. Mas pesquisa é assim. A gente não faz pesquisa para encontrar as coisas prontas, a gente faz pesquisa para saber se é possível encontrar. Então nós vamos terminar aquela turbina. E nós precisamos aqui, companheira Esther, você que é a ministra, que cuida das coisas do Estado, da gestão pública, eu queria te dizer que é o seguinte: é preciso de verdade que a gente possa fazer da Telebrás justiça da decisão que nós tomamos. Ou seja, ela não pode continuar sendo a empresa que é, ela tem que ser melhor. Se ela pode tudo que o Juscelino falou, se ela pode tudo que o presidente dela falou, se ela pode tudo que o Jorge Bittar me fala, porque o Jorge Bittar discute comigo Telebrás antes de vocês nascerem. Ou seja, então se nós temos uma empresa com um potencial desse, gente, o que nós precisamos é explorar esse potencial. E se a gente pode ser o primeiro no mundo, vamos ser o primeiro. Mas se não for o mundo, que sejamos o primeiro e o mais qualificado aqui no Brasil. É por isso que nós viemos aqui. De vez em quando a empresa pergunta: por que o presidente Lula foi na Telebrás? Eu vim na Telebrás porque eu quero dar um exemplo para o Brasil. A gente vai fazer com que essa empresa seja uma empresa brasileira, a serviço do brasileiro, a serviço da nossa soberania, a serviço do nosso conhecimento tecnológico, a serviço da nossa inteligência artificial, a serviço da nossa concentração do nosso banco de dados e a serviço de prestar serviço ao povo brasileiro que está precisando ter do melhor. A minha presença aqui é para reforçar essa ideia. E ainda trouxe o meu capitão-mor aqui, o Rui Costa, que é para não ter dúvida do que nós viemos fazer aqui. Viu, Esther? Quando você pensar, o Lula esqueceu. Não, o Lula não esqueceu, mas o Rui Costa não esqueceu. Eu acho que era importante a gente colocar uma pedra no passado. Porque deveria ter ficado para trás do tempo em que se acreditava que as estatais não funcionavam e que a solução seria abandonar todo o patrimônio construído ao longo de décadas pelo povo brasileiro. Nós não só refutamos essa ideia, como podemos mostrar aqui o quanto compensa investir em nossas empresas. Não escolhemos o caminho mais fácil, que seria abandoná-las ou deixar com que ela fosse vendida a custo de banana. Porque tem um tipo de governante. É como se você fosse casar. Quando você casa, você se compromete. Você assume compromisso com a sua parceira. Você vai cuidar, da sua parceira com muito carinho. Você vai ter família, você vai cuidar da sua família. E tem gente que não quer. Tem gente que não quer fazer essa responsabilidade, só quer casar. Governar, quando você governa, é para você enfrentar e resolver os problemas do país a partir dos problemas do povo. Porque senão você ganha as eleições e fala: vamos vender o Banco do Brasil, vamos vender a Caixa Econômica Federal, vamos vender o BNDES, vamos vender a Petrobras, vamos vender a Eletrobras, vamos vender a Telebrás, vamos vender. E para que serve o Estado? Para que serve o governo? E com a maior disfarçatez, as pessoas vão na televisão dizer: não, porque isso é modernidade, porque isso é século XXI, porque fazendo assim está tudo maravilhosamente bem. E quando eu falo isso, eu não falo isso contra a iniciativa privada, não. Eu acho que nós temos que trabalhar junto com a iniciativa privada. Nós temos que tirar proveito do potencial que eles têm e oferecer para eles também as coisas que a gente tem, mas trabalhar em parceria. Eu não preciso desmontar o Estado. Eu não preciso desmontar o Estado. Esses dias, Ricardo, eu vi uma coisa interessante. A Vale sempre foi uma empresa orgulho do nosso país. Eu sempre tive a Vale, desde muito tempo atrás, como uma empresa orgulho do país. Uma empresa grande, que desvendava, esse país cavava buraco para tudo quanto é lado, vendia minério de ferro.
Mas aí a Vale, que tinha uma diretoria, eu sabia quem era o presidente da Vale. A gente sabia quem era. Hoje, nessa discussão que a gente está de fazer um acordo para receber o dinheiro de Mariana, o dinheiro que a gente está para receber o dinheiro que prometeram para o povo, você não tem dono. Uma tal de corporate, ou seja, que, sabe, que não tem dono, é um monte de gente com 2%, um monte de gente com 3%, um monte de gente. É que nem cachorro, sabe, de muito dono. Morre de fome, morre de sede, porque todo mundo pensa que colocou água, todo mundo pensa que deu comida e ninguém colocou. Então é importante que essas empresas tenham um nome, tenham cara, tenham identidade, porque assim o povo tem de quem cobrar. Eu quero que a Telebrás possa virar motivo de orgulho para esse país, se tratando de informação, de comunicação. A gente tem condição de fazer isso. Portanto, Juscelino, você como ministro sabe o que você tem que fazer, os companheiros sabem, o Ricardo Esther e Luciana sabem o que tem que fazer. Nós vamos destravar essa empresa porque ela tem 1 bilhão em casa, é preciso utilizar esse dinheiro para melhorar e aperfeiçoar o funcionamento dessa empresa. Também não adianta ter uma empresa com dinheiro em caixa sem poder gastar o dinheiro. E também não adianta ter uma empresa pública se o Estado não pode contratar o serviço dela. Então nós vamos tentar fazer esse país voltar à normalidade. Fazer o óbvio. E o que é fazer o óbvio? É fazer esse país acontecer. Nós estamos precisando de nos dar uma grande chance. É por isso que eu vim aqui para dizer a você, Juscelino, para dizer ao Damasceno, para dizer aos companheiros que trabalham na Telebrás. A Telebrás voltou. Da mesma forma que eu voltei e da mesma forma que o Brasil voltou. E ela veio para ficar. Um abraço, gente. Presidente, montamos uma apresentação muito rápida para o senhor a respeito da infraestrutura que nós temos nesse centro de operações. O senhor pode ver aqui, nós estamos aqui no bloco administrativo, o bloco operacional, que o senhor visitou aqui em cima, e temos um bloco central. Embaixo é toda a infraestrutura montada para esse centro. Essa infraestrutura é padrão Tier 4, significa o mais alto padrão de infraestrutura de um sistema crítico como é o de satélites. Temos também, fazendo parte dessa infraestrutura, um COP secundário, um centro de operações secundário na Ilha do Governador, numa unidade da Marinha. Então é um prédio muito semelhante, né? E o senhor observa aqui que o nosso prédio aqui em Brasília, ele se assemelha a um satélite, né? Então nós temos um vão central com 2 painéis. Bom, os produtos que são os serviços prestados, basicamente telecomunicações, com o nosso SGDC, da banda Ka e na banda X, e observação da Terra, sensoriamento remoto, tanto óptico quanto radar. E nós estamos agora adentrando a uma nova fase que é monitoramento do espaço. Então, basicamente, a Força Aérea, ela entra aqui no controle dos satélites, que é a nossa vocação. Nós somos pilotos de natureza, então pilotamos veículos aéreos não tripulados e agora estamos pilotando satélites com os nossos engenheiros e pilotos. Para quê? Para que possamos empregar os nossos satélites de uma maneira adequada. Então, esses 7 anos, desde o lançamento do SGDC, nós já desenvolvemos muito aqui no COP para fazer o monitoramento do espaço. Isso é uma missão relativamente nova, exige muita contribuição, parcerias com agências espaciais de outros países para que a gente possa trocar informações e, a partir dali, a gente gerar produtos. Segmento terrestre, que eu diria que é bem pesado essa infraestrutura, muita redundância, são 2 centros de operações, então requer aí a grande participação de pessoas nessa infraestrutura. Aqui nós temos em torno de 140 militares. As imagens que são fornecidas do sensoriamento remoto, que é a parte importante também, que é a observação da Terra. Então eu tenho imagens ópticas, hoje a gente não tem um satélite para prover isso, nós compramos esse serviço. A vantagem da imagem óptica é a questão da qualidade, sem dúvida. O problema é que ela é suscetível à meteorologia. Então, aí partimos para a imagem radar, que nós, recentemente, já temos 2 satélites, Lessônia, já em órbita, que irá prover essas imagens para a gente. A partir de janeiro, nós deveremos assumir o comando aqui do COP desses 2 satélites que provê imagem radar. A vantagem aqui realmente é a questão não é suscetível à meteorologia, então permite aí uma maior disponibilidade. Então esse é o nosso satélite Lessônia, da empresa ICI, que lançamos recentemente. Vou falar agora, presidente, sobre algumas aplicações, né, que são importantes. O que a gente consegue produzir, né, aqui como serviço para a sociedade brasileira. Um exemplo típico é detecção de vazamento de óleo. Então a imagem radar, depois que ela é tratada através de inteligência artificial,
basicamente reconhecimento de padrões, eu consigo identificar vazamentos de óleo no mar. Então aqui dá para ver nitidamente, né, um petroleiro aqui nessa ocorrência, né, de vazamento de óleo. Outra possibilidade é detecção de pistas não homologadas. Na operação Yanomami, e agora Catrimani, presidente, detectamos muita atividade legal em função dessas imagens radar. O problema é que isso aqui, essa imagem, ela visualmente é muito difícil dela ser interpretada. Então eu preciso de inteligência artificial. Nós estamos desenvolvendo algoritmos aqui no COP. São os nossos engenheiros que desenvolvem os algoritmos para que a gente possa achar esse rastro aqui, por exemplo, que seria difícil de se achar a olho nu. Temos também na parte do combate ao garimpo ilegal, também no território Yanomami, estamos bastante ativos lá, compartilhando as informações com as agências de inteligência do Brasil, né, das Forças Armadas. E aqui nós temos, por exemplo, uma imagem radar onde eu consigo detectar uma draga, uma balsa, ou seja, um ativo usado pelo garimpo. Eu passo isso para... Eu faço uma imagem óptica do mesmo local para validar porque isso é um algoritmo que pega essa informação, então a gente valida com a imagem óptica, manda para as polícias judiciárias e ambientais para que eles possam fazer a apreensão. Outro produto interessante é a questão do combate à pesca ilegal. Isso aqui, presidente, é um sistema colaborativo das marinhas todas as embarcações que normalmente trafegam nos mares, elas publicam a sua posição. Então, nós colocamos a imagem satélite radar sobrepondo, e aí a gente consegue achar os navios fantasmas, são os que não se identificam. Então, provavelmente, os que não se identificam são navios fantasma, provavelmente ilícitos. Então, fica mais fácil para a Marinha interceptá-los e fazer a detenção. Aqui na inundação do Rio Grande, presidente, nós fizemos a imagem do estado inteiro, tanto radar quanto ótica, e os resultados eu vou mostrar para o senhor aqui um exemplo. Então aqui é a região de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. Este era a situação anterior à inundação, e aqui você observa o que aconteceu depois da inundação. E aí a gente consegue, através de esforço computacional, mostrar quais são É esse riozinho aqui. Aí, aqui é o que aconteceu na região de Rio Grande, né? Aqui a entrada da Lagoa dos Patos, aqui o Rio Grande. Então, para o senhor ver o que aconteceu, e através desse contraste, eu consigo identificar exatamente a região dos municípios onde foram afetados, inclusive para a questão da distribuição de verba para os municípios afetados. Então, isso é um trabalho muito interessante que gerou muitos frutos aí para todos os ministérios praticamente. E aqui já terminando, os dois satélites Lessônia já estão voando. Isso aqui é um exemplo de como eles fazem o trabalho de mapeamento. Eles estão passando a órbita, a gente aqui trabalha para captar a imagem no momento certo. O ideal, presidente, seria que nós tivéssemos mais satélites, porque desta forma, 2 satélites eu consigo retornar àquela posição 5 dias depois. Pois não? Então, se eu pegar uma imagem, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu só vou conseguir imagiar de novo esse ponto 5 dias depois. Se eu tivesse 8 satélites, eu imagiava todo dia. Então, essa é uma questão que infelizmente, a gente tem que se programar, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu só consigo revisitar aquele ponto 5 dias depois. Então, e aí eu tenho que contar, ou eu compro a imagem, né? Ou então eu realmente me planejo para adquirir ela, para reposicionar o meu satélite para conseguir chegar naquela posição. Fazemos também monitoração do clima espacial, influencia muito nas atividades do satélite. O mundo inteiro compartilha essas informações, e a gente prevalece disso, né, através dos nossos acordos. As agências nos proporcionam esse tipo de informação, e o que nós estamos agora entendendo mais, presidente, é a questão da consciência situacional. Isso aqui é a quantidade, né, de artefatos que estão voando. E é lógico que isso aqui é uma animação, mas a gente já tem ideia o que existe no espaço. E isso aí são satélites que estão em órbitas e detritos. Então, o senhor tem ideia aqui? Isso aqui, a partir de 1960, então, é o aumento exponencial aqui dos objetos, em marrom, total de objetos. Aqui em roxo, né, ou lilás, nós temos aqui os detritos, as fragmentações. O próprio lançamento gera, né, as partes são soltas, alguns controlam, outros não. Existem, por exemplo, colisões que aconteceram entre ativos. Essas colisões geraram uns picos de lixos,
ou Debris, né, como é chamado. E aqui, por exemplo, é a Starlink, né, com seu crescimento exponencial a partir dali de 2015. Então, todo esse arsenal tem que ser controlado, a gente tem que enxergar, a gente está passando a colaborar com esse sistema através da aquisição de telescópios e radares que conseguem imagiar. Os telescópios eles precisam estar posicionados geograficamente em redor do mundo, por isso que nós conseguimos um acordo, porque quando nós colocamos um telescópio aqui, a gente contribui fazendo uma triangulação para achar esses tipos de detritos ou então os movimentos dos próprios satélites. Então nós fazemos, o senhor não teve oportunidade, mas aqui no primeiro andar nós temos onde a gente faz efetivamente todo esse monitoramento. Então os nossos engenheiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão sentados aqui, recebendo as informações das agências, compartilhando informações. E finalmente, já deixando aí uma próxima comunicação a respeito do SGDC, então esse acordo ele foi feito em 2014 entre a Força Aérea e a Telebrás. A Telebrás ela explora a banda KA, banda larga aqui para todo o Brasil. A Força Aérea usa a banda X para segurança das comunicações, então os nossos pelotões de fronteira, os nossos navios que estão no mar, eles se beneficiam dessa comunicação, eles conseguem, através da banda X, trocar informações e imagens. E, finalmente, esse acordo permitiu, entre outras coisas, grande absorção de tecnologia pelo setor aeroespacial brasileiro, e eu já deixo para o doutor Frederico aí, continuar aqui a apresentação. Presidente, muito obrigado. Histórico para a família Telebrás, que vem lutando dia a dia para recuperar essa grande empresa que é o orgulho do Brasil. Com o propósito de ser um grande instrumento de inclusão digital do nosso governo, presidente Lula, e um integrador de soluções para suportar a transformação digital da administração pública federal, buscando cada vez mais fornecer uma melhor qualidade de serviço público para o cidadão brasileiro. Não existe desenvolvimento social sem inclusão digital. Quando o senhor presidente tomou a decisão de tirar essa companhia do plano de privatização, foi mais que acertada, pois com certeza com o seu apoio vamos levar conectividade, internet para quem mais precisa e cobrir os vazios tecnológicos do Brasil. O quanto antes. Vamos chegar aonde ninguém chega, esse é e será o grande papel da nova Telebrás. Além disso, a gente, como o grande operador das redes do INSS, essa empresa, o objetivo dela é aumentar a disponibilidade dos serviços para o aposentado do Brasil. A ideia é reduzir filas do INSS, aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade do serviço para a população. Agora, hoje, a gente vai assinar o contrato com o Ministério do Trabalho. Orgulho para todos nós. Isso representa, presidente, aumentar e melhorar a qualidade do serviço dentro das agências e superintendência, para que quando a população for necessitar de se retirar o auxílio-desemprego, os serviços estejam disponíveis, melhorando cada vez mais a agilidade da gestão pública. Além disso, pensando na política pública de inclusão digital, a Telebrás se posiciona como sendo o principal instrumento de inclusão digital do Brasil. A gente vai chegar aonde ninguém chega, com soluções satelitais disponíveis na frota do Brasil. E é um grande orgulho liderar essa transformação e, com certeza, presidente, com o apoio do governo, do ministro Rui Costa, da Ministério que está apoiando fortemente a gente vai conseguir fazer grandes entregas com grande impacto social, mudando a vida do cidadão brasileiro de quem mais precisa, nas áreas remotas dos cantos e recantos desse Brasil. Aqui eu fiz uma breve apresentação, onde os senhores vão entender a dimensão de onde a gente está e como a gente pode chegar e como a gente pode fazer isso. Tá? Então, presidente, essa é como a gente está, na estrutura que a gente tem, mas o nosso projeto é dobrar, triplicar o tamanho dessa empresa e cumprir os vazios tecnológicos do Brasil. Dando continuidade aqui, a gente está pronto para crescer. A nossa infraestrutura está pronta, a gente tem aí as melhores tecnologias disponíveis. Tá? Aqui é o nosso centro de operações, como foi apresentado, a gente controla o satélite e aqui a gente opera o data center. O nosso propósito é armazenar dado sensível e travegar dado sensível com criptografia de Estado para as redes privativas de Estado. Aqui é a nossa infraestrutura, aqui é como está distribuído a nossa rede de fibra ótica. Isso foi pensado no seu primeiro governo, construído nos últimos 14 anos. A gente construiu 30 mil quilômetros de fibra, super resiliente, onde a gente está em parceria com Petrobras, com as empresas de energia, onde a nossa rede é super resiliente e tem os melhores índices de disponibilidade do Brasil. Aqui é o nosso data center do Rio, como foi falado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Florianópolis e Salvador, cobrindo aí 5 teleportos nas regiões do Brasil.
Entrando na política pública, eu acho que esse é o grande sentimento nosso e esse é o principal legado que a gente do governo poderá deixar para os brasileiros. Como a gente pode fazer para ampliar a conexão das escolas? Eu acho que é o grande desafio hoje. A gente vem trabalhando junto com a Anatel, com o apoio do presidente Carlos Baigorre, nesse sentido, para que a gente possa crescer rápido, ainda até 2026, para a gente conectar ou melhorar a conectividade em mais de 138 mil escolas. A fibra é prioridade, mas onde a fibra não chega, a gente vai chegar com satélite e a gente chega mais rápido. Essa é a nossa estratégia. Unidade Básica de Saúde, a gente teve com o secretário Berger, justamente dando apoio a ele para que a gente possa conectar as unidades básicas de saúde para pensar em telemedicina, em atendimento remoto. Localidades remotas, como se ouviu no vídeo, áreas quilombolas, comunidades indígenas, esse é o papel social que essa empresa pode fazer atendendo milhões de brasileiros. E aqui entrando na rede privativa, isso aqui é um tema bastante importante, que mexe com a comunicação para as forças de segurança. A Telebrás hoje está preparada para operar essa rede privativa. Eu convido já o ministro Lewandowski, Ministério da Justiça, junto com o secretário Manuel Carlos, estarei com ele hoje tratando desse assunto em função da importância de uma comunicação segura para as forças de segurança do país. A gente precisa operar essa rede e a gente está pronto para isso. Aqui a gente também tem uma parceria com a BIM, com o apoio do ministro Rui Costa, justamente para preparar a questão da criptografia para ter uma comunicação segura. Tá? E aqui a gente entende a nova expertise tecnológica, inteligência artificial. O senhor, junto com a ministra Luciana, lançou aí o programa de inteligência artificial no Brasil. O Brasil hoje é um dos principais interesses mundiais para a concentração dos grandes data centers, por conta da eficiência energética, da nossa capacidade técnica, e a Telebrás, por incrível que pareça, tem o melhor data center do Brasil em operação e é do governo. Motivo de orgulho para nós. Então é por isso que a gente entende que esse data center poderá ser um dos grandes concentradores desses dados sensíveis com alta capacidade de processamento, em ambiente seguro e em ambiente militar, para que a gente possa suportar as novas tecnologias e, com isso, a gente ofertar para o governo essa solução tecnológica para facilitar a gestão pública com inteligência de dados. Esse é o propósito nosso, como o senhor conheceu aí. Voltando aqui para a administração pública, né, o INSS hoje é o nosso principal cliente, conectando 1.600 agências. Ministério do Trabalho, a gente assina hoje esse contrato para melhorar a conectividade em 409 agências, para dar mais serviço para o cidadão brasileiro. E a gente tem outras soluções complementando aí o novo portfólio de acordo com a nova Telebrás. E concluindo, apoio em situações de calamidade. Aqui é uma parceria com o ministro Valdez, que é aqui representado pelo Dr. Valder, secretário executivo. Aqui a gente chega de forma rápida quando mais precisa. Queimadas do Pantanal, Rio Grande do Sul. No dia 2 de maio a gente já estava lá controlando o centro de comando e controle lá do Exército. Tá? Então, motivo de orgulho para a gente. E aqui é a Telebrás Conecta no Brasil. A gente divide aqui a linha de satélite, onde a gente chega mais rápido onde ninguém chega, Telebrás Fibra focado na rede privativa para as forças de segurança e Telebrás Tecnologia focado no data center para operar esses dados sensíveis em informação para que a gente, o governo brasileiro, possa ter controle dos dados e da informação sensível, o qual a gente pretende armazenar. Porque a gente entende a importância desse equipamento para o governo, que a gente consegue fazer muita entrega com impacto social de forma rápida, presidente. Por isso que a gente vem brigando e tentando levar essa mensagem para que chegasse no senhor, para que o senhor entenda o projeto que o senhor tem na mão para a gente entregar política pública de inclusão digital para o governo brasileiro e atender milhões e milhões e milhões de cidadãos, iniciando aí na educação infantil, conectando escolas. Então, quando a gente inclui essas crianças de forma digital, com certeza a gente está promovendo aí um futuro melhor para eles. Então, agradeço a presença de todos os senhores e muito obrigado. Não, na verdade, a gente depois que aconteceu, a gente chega lá para conectar via solução satélite. A gente não detecta antes, né? Na verdade, a gente leva a solução de internet para conectar aquela região. A exemplo do Rio Grande do Sul. Aconteceu lá dia 1 de maio, se não me engano. No dia 2 de maio a gente já estava em Porto Alegre, né? Então a gente tem uma parceria também com os Correios, né? Os Correios levam os nossos equipamentos e lá a gente bota a antena em terra, conecta com satélite e ali a gente disponibiliza a internet e acesso para os usuários. E nesse caso em específico do Rio Grande do Sul, era para controlar pouso e decolagem de helicópteros e a comunicação com quem estava lá em Cruzeiro do Sul, daquela região lá, né? Então, além disso, a gente conectou os centros de referência de assistência social, a gente teve com o ministro Wellington e o ministro Juscelino em comitiva, justamente visitando, enfim.
Então, dessa forma, a ideia nossa não é preventiva ainda. Podemos chegar lá em parceria aqui com a Aeronáutica, né? Mas a nossa atuação, como a gente está hoje, é de forma reativa, né? A gente chega depois que as coisas acontecem. Palavras do comandante da Aeronáutica. Vou ter um exemplo, nós temos aqui em cima a nossa sala de monitoramento. E nós conseguimos identificar a largura das paredes das barragens, né? Quando, logicamente, acontece muito rápido, como foi no Rio Grande do Sul, não havia tempo para isso. Mas identificamos depois do acidente lá no Rio Grande do Sul, esse estreitamento dessas paredes, informando, né, o governo do Estado e o nosso comando conjunto lá, a iminência de novos rompimentos. Então, com isso, a engenharia foi para esses setores para fazer esse amassamento, para engrossar essas paredes e evitar futuros acidentes. Mesma coisa aconteceu na pista da nossa base aérea em Canoas, quando o sensoramento remoto, esse manejamento, identificou a chegada da água muito rápido na pista de Canoas. E aquela base aérea passou a ser, na nossa visão, quem sabe, a infraestrutura mais crítica naquele momento, já que o Salgado Filho estava inundado. Então, fizemos lá novos diques, com esse manejamento, né, uma nova chegada de aterramentos, para que nós não perdêssemos também a pista de Canoas. Por curiosidade, a pista da base de Canoas, ela é 1,5 metro abaixo da pista do Salgado Filho. O Salgado Filho inundou e a pista de Canoas não. Então, por esse trabalho de uma visão pretérita, né, do sensoramento remoto, né, desse manejamento da terra, nós conseguimos manter aquela pista. Então, mostra a importância desse trabalho que é feito em conjunto aqui. E agora fizemos a aquisição de 2 satélites finlandeses, que é a nossa família Lessônia, que é o satélite radar, que é ele que enxerga através das nuvens, enxerga através da copa das árvores, e que lhe dá aos ministérios ligados ao meio ambiente toda a possibilidade de uma visão bastante prévia dos acontecimentos, principalmente desmatamento e incêndio. Mas nos falta ainda nesta família o satélite que nós chamamos da família Carpones, que é um satélite óptico, né, que é um grande sensor, que nós estamos até flexibilizando um pouco a limitação dele para que a gente possa desenvolver no Brasil esse sensor óptico, que seria muito bom também para acoplar ao nosso satélite. Então, sorteando o satélite radar, o satélite de comunicação em defesa e o satélite óptico, cria uma família muito importante para essa visibilidade, principalmente dos acidentes que têm acontecido em função das mudanças climáticas.